resume ao Deus que nós servíamos. Voltando aqui para Amós, desse versículo 7, este muro e este prumo é algo relacionado ao que eu acabei de explicar a vocês lá do livro de Daniel. O muro é Israel. A Bíblia aqui vai nos dizer no versículo 7 que este muro foi construído a prumo. Deus levanta a nação de Israel com prumo. O prumo é a justiça de Deus, é a lei de Deus. E este muro estava todo torto, porque saiu do prumo, saiu da lei, saiu da vontade do Senhor. E vai dizer aqui que o prumo ainda estava na mão do Senhor. Versículo 8 nos diz assim: e o Senhor me disse, que vês, Amós? E eu disse, um prumo. Então disse o Senhor, eis que eu porei o prumo no meio do meu povo Israel, e nunca mais passarei por ele. Esse nunca mais passarei por ele aqui é Deus dizendo, dando um recado para Amós: Amós, nem interceda mais por esse povo. Porque Amós intercedeu a primeira vez, Amós intercedeu a segunda vez, mas quando chega aqui na terceira visão, que é o muro, Deus diz, não passarei mais por esse povo, ou seja, não interceda mais. Isso aqui Deus já tinha dito ao profeta Jeremias, lá no capítulo 7, versículo 16. O Senhor disse, Jeremias, não ore mais por esse povo, porque eu não vou te ouvir, não me aborreça mais. Porque, meus irmãos, sempre que eu tenho uma oportunidade aqui, eu digo, Deus, Ele perdoa, mas só que há uma linha vermelha, que quando nós atravessamos, acabou. Quando nós atravessamos, não tem mais volta. Todos aí, a gente sempre vê dizer, Jesus Cristo perdoa, Jesus Cristo salva, é verdade. Mas também eu sempre estou dizendo, o Senhor Jesus Cristo, Deus que nós servimos, Ele é terrível. E quando nós atravessamos a linha vermelha, pode orar, pode fazer campanha, pode jejuar, pode fazer o que quiser, porque não tem mais volta. Porque com Deus nós não devemos brincar, não devemos negligenciar a soberania desse Deus terrível que nós servimos. Aqui no versículo 9, Deus começa através do profeta Amós a descrever o tipo de juízo que ele vai lançar na nação. E vai começar assim, versículo 9: mas os altos de Isaque serão assolados, e destruirei os santuários de Israel, e levantar-me-ei com a espada contra a casa de Jeroboão. Os altos de Isaque aqui, meus irmãos, eram elevações que Isaque chegou a fazer artificialmente, e tinha também as elevações que eram naturais. Lá se subia para adorar a Deus. Mas o que é que esse povo aqui de Israel estava fazendo? Estava adorando a deuses estranhos nos altos de Isaque. E Deus está dizendo, vou destruir. Aqui também está dizendo, e destruirei os santuários de Israel. Quais são os santuários? Eram 3 lugares que havia lá no Reino do Norte. Era Gilgal, Betseba e Betel. Eram os 3 santuários que o Senhor está dizendo, vou destruir tudo. Deus iria usar para destruir esses altos e esses locais de culto o reino chamado Assíria, governado pelo rei chamado Sargão II. Este reino era o mais violento e cruel deste período. E era essa nação que Deus ia lançar contra o povo dele, porque brincou com Deus. Quando a palavra diz que a espada iria contra o rei Jeroboão, é morte. Ele seria morto pelos invasores da Síria. E quando ele fala que a sua casa deixaria de existir, ele estava se referindo a toda a descendência de Jeroboão, porque ele era o provedor deste culto de bezerros lá em Betel, induzindo o povo de Deus a adorar a bezerro, como foi feito lá no deserto, que todos nós conhecemos. Quando chega aqui no versículo 10 e no versículo
agora um obstáculo eclesiástico. Ele vai